Imaginem isto: um predador em um terno de R$ 40.000, um titã da Faria Lima que vê a esposa como um acessório entediante, decide cometer o ato definitivo de desprezo. O cenário: São Paulo, em uma noite vibrante. Os protagonistas: Gustavo Campos, um bilionário paulistano, e sua jovem amante. O plano? Levá-la ao Onyx, o restaurante mais exclusivo da cidade, enquanto mente para sua esposa, Jéssica, sobre uma reunião de última hora. Ele pensou que ela estaria em casa, uma mulher dócil, cega às suas infidelidades. Mas Gustavo estava prestes a aprender uma lição fatal. Nunca subestime a mulher que você feriu, porque ele não apenas levou sua amante para jantar, ele a levou para o único lugar no mundo onde sua esposa tinha todo o poder, o restaurante que ela, Jéssica Reis Campos, era a dona. Gustavo Campos não entrava em um lugar, ele o conquistava. Sua voz, um barítono grave acostumado a dar ordens de bilhões de reais, agora se suavizava em um tom de engano praticado. É uma maratona, querida, ele murmurou ao telefone, seu reflexo olhando de volta para ele nas janelas de seu escritório no centro de São Paulo. Abaixo dele, a capital brilhava como uma pilha de diamantes que ele já havia guardado no bolso. Os relatórios trimestrais são um desastre. Estarei com o conselho até a meia-noite, no mínimo. Não me espere acordada. Ele desligou sem esperar por uma resposta, um sorriso pequeno e cruel brincando em seus lábios. Ajustou o nó de sua gravata de seda. Não havia nenhuma reunião do conselho. O único desastre era que sua esposa, Jéssica, era tão previsível, tão dócil. Jéssica Reis Campos. Para o mundo, ela era a mulher negra, silenciosa e incrivelmente elegante que o acompanhava em galas, a do sorriso suave e o diploma em História da Arte. Gustavo a via como a peça final de sua coleção. Ele tinha a cobertura, o Patek Philippe em seu pulso, o jatinho particular e a esposa bonita e plácida. Ele tinha dinheiro novo, capital construído sobre aquisições tecnológicas implacáveis, e ela tinha classe antiga, o que ele achava útil e cada vez mais entediante. Ele olhou para o relógio. 19h30, Lívia estaria esperando. Guardou o telefone no bolso e pegou sua maleta. Então a largou novamente. Ele não estava indo para o escritório, estava indo jantar. Tocou a campainha de sua assistente. Helena, estou saindo pela noite. Cancele minha manhã. 9h. Enquanto entrava no elevador particular, ele enviou uma mensagem diferente. Estou a caminho. Coloque o vestido vermelho. A resposta foi instantânea. Uma explosão de emojis de coração de Lívia P. Lívia Prado era tudo o que Jéssica não era. Era barulhenta, era exigente. Tinha apenas 24 anos e era completamente, transparentemente transacional. Ela não tinha classe. Tinha um corpo aprimorado cirurgicamente e um apetite insaciável pelo Amex Black dele. Ela era uma bijuteria vulgar e Gustavo a achava emocionante. Esta noite ele a estava levando ao Onyx. O Onyx era a reserva mais difícil de conseguir em São Paulo. Era um templo da culinária modernista, sussurrado nos círculos gastronômicos, famoso por sua lista de espera de 3 meses e seu número de telefone não listado. Gustavo havia puxado cordas. Ele ligou para um contato que ligou para um amigo que conhecia um cara. Ele finalmente conseguiu uma mesa, um cancelamento de última hora. Era um golpe de poder. O tipo que ele gostava. Ele mal podia esperar para ver a expressão no rosto de Lívia. Ele a imaginou brilhante e chamativa contra o famoso e caro cenário minimalista do Onyx. Era um contraste delicioso. Do outro lado da cidade, em um sobrado que Gustavo havia pago,
mas nunca realmente visto, Jéssica Reis Campos desligava seu próprio laptop. Seu escritório não era uma caixa de vidro estéril. Era quente, cheio de livros e mapas antigos. Ela tinha ouvido a mentira na voz de Gustavo, aquela leve untuosidade que sempre aparecia quando ele estava atraindo. "Não me espere acordada", ele havia dito. "Não vou esperar." Ela sussurrou para o quarto vazio. Jéssica não era plácida, não era dócil e certamente não era estúpida. O diploma em História da Arte era real, mas pendurado ao lado de seu MBA pela FGV e seu Grand Diplôme pela Le Cordon Bleu. Sua classe antiga vinha com dinheiro antigo, um fundo fiduciário da família Reis, que Gustavo nunca se incomodou em investigar, descartando-o como dinheiro de bolso. Ele não tinha ideia de que, enquanto ele construía a Campus Capital, ela estava construindo seu próprio império. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Matias, seu maître de Nuonix. "Ele está na lista. Campus, reserva 1, 2030, mesa 12, conforme instruído." Jéssica olhou para a mensagem. Ela havia fundado o Onyx 3 anos atrás, sob seu nome de solteira, Jéssica Reis. Era a joia da coroa do grupo hoteleiro Reis, uma empresa de sua propriedade. Gustavo nunca soube. Ele não prestava atenção à cena de restaurantes, além do que estava em alta, e certamente nunca prestava atenção aos pequenos hobbies dela. Ele presumiu que ela passava seus dias em spas e almoços de caridade. Ela viu a reserva de Gustavo Campos aparecer 2 dias atrás. Não era um cancelamento de última hora que ele havia conseguido. Era uma armadilha que ela havia atendido. Sua equipe sinalizou o nome dele no momento em que seu contato tentou pateticamente puxar cordas. Jéssica havia aprovado a reserva ela mesma. "Mesa 12", ela refletiu. Era uma boa mesa, destacada, visível, no centro do salão principal, onde a acústica era perfeita. Ela se levantou e caminhou até seu closet. Gustavo amava o vestido vermelho de Lívia. Jéssica, ela pensou, vestiria verde, a cor do dinheiro e da inveja. "Ele pensa que está tirando a amante para jantar", ela disse ao seu reflexo. Uma mulher com olhos inteligentes, ardendo com um fogo frio e controlado. Ele não tem ideia de que está levando ela para a sua execução. Ela colocou seus brincos de diamante. Eram um presente de seu pai, não de seu marido. Ela respondeu a Matias por mensagem. "Prossiga conforme o planejado e alerte a segurança. Tenho a sensação de que o Sr. Campos estará expressivo esta noite." O lobby do Onyx era um exercício de minimalismo armado. Não havia ouro nem lustres ostensivos. Apenas vastas paredes reverberantes de travertino cinza polido, um único e dramático arranjo de orquídeas brancas, e um balcão discreto, esculpido em um único bloco de mármore preto. O ar cheirava levemente a bergamota e dinheiro antigo. Gustavo Campos entrou com Lívia Prado agarrada ao seu braço. Ela usava, como prometido, o vestido vermelho. Era sem costas, sem mangas e apertava-se a ela como uma segunda pele desesperada. Sua bolsa Birkin, de um rosa berrante, um presente recente de Gustavo, ela balançava ostensivamente na mão. "Uau, Gustavo!" ela sussurrou, sua voz um pouco alta demais para o espaço. "Este lugar é silencioso. Você tem certeza que é bom? Não tem nenhuma placa." "Não é bom, Lívia. É o melhor", disse Gustavo, estufando o peito. Ele sentiu os olhares dos outros clientes discretamente abastados, elegantemente vestidos. Eles piscaram sobre o vestido de Lívia e então se desviaram com desdém. Isso apenas o fez sorrir. Ele adorava perturbar as sensibilidades velhas e rançosas deles.
Ele se dirigiu ao balcão onde um homem alto e incrivelmente elegante, em um terno Tom Ford escuro e cabelo prateado imaculado, estava de pé. Era Matias. Reserva! Gustavo latiu. Ai, Campos 23. Matias não levantou os olhos de seu livro de reservas imediatamente. Ele deixou a palavra pairar no ar silencioso por um instante muito longo. Então, lentamente, ele levantou os olhos, seu olhar frio e avaliador. Parou em Lívia por uma fração de segundo, antes de repousar em Gustavo. Ah, sim, senhor Campos, disse Matias, sua voz, uma suave mistura europeia impossível de identificar. Estávamos esperando pelo senhor. Nossa mesa para 2? Claro! Retrucou Gustavo, irritado com a calma do homem. A melhor mesa, eu confio. Temos a mesa 12 para o senhor, disse Matias, seu sorriso sem chegar aos olhos. Por aqui. Ele os conduziu para o salão principal. Era de tirar o fôlego. Um teto de 10 metros, paredes de vidro, com vista para um jardim privado, iluminado por estrelas e mesas tão separadas que cada grupo estava em sua própria bolha privada. O silêncio era quebrado apenas pelo suave tinido de talheres e conversas sussurradas. Lívia estava visivelmente impressionada, seus olhos arregalados. Ok, isso é chique. Matias os guiou para além dos luxuosos reservados, para além das principais mesas de janela e os acomodou na mesa 12. Estava, como Jéssica havia notado, no centro exato da sala. Não era uma mesa ruim, mas era conspícua. Parecia menos um assento e mais um palco. É só isso? Exigiu Gustavo, olhando em volta. Disseram-me que eu teria uma janela. Minhas desculpas, senhor Campos, disse Matias, seu tom ainda perfeitamente, exasperantemente educado. Nossas mesas de janela são reservadas com 6 meses de antecedência. Ficamos felizes em acomodá-lo com um aviso tão curto. E a implicação era clara. Você tem sorte de estar aqui. O olho de Gustavo se contraiu. Ele odiava que lhe dissessem que ele tinha sorte. Ele criava sua própria sorte. Mas Lívia já estava deslizando para o assento, seu vestido vermelho brilhando contra o veludo cinza suave. Tudo bem, Guga. Ela arrulhou, percebendo o humor dele. Todo mundo pode nos ver aqui. Eles provavelmente sabem quem você é. Gustavo resmungou e se sentou. Um momento depois, uma jovem garçonete chamada Sara, em seu uniforme, um elegante vestido cinza carvão, apareceu para servir água. Boa noite, meu nome é Sara e eu serei... 2 taças do seu champanhe mais caro. Gustavo a interrompeu sem olhar para ela. E os menus? Em um momento, senhor, disse Sara, sua voz neutra. Ela encheu suas taças com água sem gás e desapareceu. Ela parecia uma snob, Lívia sussurrou, tirando o telefone para tirar uma selfie, o flash surpreendentemente brilhante na sala silenciosa. Algumas cabeças se viraram, o aborrecimento brilhando em seus rostos. Todos aqui são snobs, disse Gustavo, apreciando a interrupção. Todos são bebês de fundo fiduciário. Nós somos o verdadeiro poder, querida. Lívia riu e se inclinou sobre a mesa, empurrando o peito para a frente. Falando nisso, e a sua esposa? O que a Jéssica está fazendo esta noite? Provavelmente eu não sei. Catalogando a coleção de sapatos bege dela. Gustavo soltou uma gargalhada áspera. Algo assim. Provavelmente assistindo a algum documentário chato ou reorganizando a despensa. Deus, ela se tornou uma dona de casa, disse Lívia, aplicando uma camada de gloss rosa neon. É triste. É por isso que você precisa de mim, para mantê-lo emocionante. Ela é tão entediante. Entediante como água de prato. Gustavo concordou, levantando sua taça de água em um brinde zombeteiro. Por uma esposa entediante,
Isso torna noites como esta muito mais fáceis. Nenhum dos dois notou a garçonete. Sara, parada bem fora de vista, com a caneta imóvel. Nenhum dos dois viu Matias no pódio, com os olhos fixos neles. E nenhum dos dois fazia ideia de que cada palavra que eles diziam estava sendo capturada por um microfone discreto embutido no centro de mesa, transmitindo a conversa deles diretamente para um escritório privado no 3º andar. Lá em cima, Jéssica Campos ouvia. Seu rosto, uma máscara de pedra. Ela ouviu a risada de seu marido. Ela ouviu o desprezo casual e cruel da amante, entediante como água de prato. Ela fechou os olhos por um momento, a dor antiga e familiar da falta de respeito dele endurecendo em algo novo, algo afiado. Certo, Matias, ela falou em seu próprio fone de ouvido. Eles estão instalados. Vamos começar a fase 2. Diminua o serviço e envie o sommelier, o novo. Os primeiros 20 minutos da refeição foram um exercício de sutil guerra psicológica. O champanhe caro que Gustavo havia exigido levou 10 minutos para chegar. Quando chegou, foi trazido por um garçom júnior, não pelo sommelier principal. É o Dom Perignon 2008? Gustavo perguntou, inspecionando a garrafa com a suspeita de um novato. Sim, senhor, respondeu o garçom já servindo. Deixe-me provar primeiro, retrucou Gustavo. Mas o garçom já havia enchido a taça de Lívia. Uma pequena violação de etiqueta, mas que fez o pelo de Gustavo se arrepiar. Então vieram os menus. Agora era um estabelecimento apenas com menu degustação. Boa noite, disse Sara, retornando à mesa. Nosso menu desta noite é uma exploração de 12 pratos de ingredientes costeiros. Existe alguma alergia que o chefe precise saber? Eu não exploro comida, Gustavo interrompeu. Eu quero um tomahawk e ela vai querer a lagosta. O sorriso de Sara era educado, mas firme. Receio que não oferecemos um menu à la carte, senhor. O menu degustação é a única experiência oferecida agora. Isso é ridículo, Lívia interveio. Meu Gustavo é um bilionário. Ele pode conseguir um tomahawk onde quiser. Vá dizer ao seu chefe para fazer um. Eu não posso fazer isso, senhora. Gustavo inclinou-se para a frente, sua voz baixando para um rosnado ameaçador. Ouça-me com atenção, Sara. Eu sou Gustavo Campos. Eu estou no conselho de 3 grandes museus e eu poderia comprar este prédio com o troco do meu bolso. Se eu quero um tomahawk, seu chefe vai até o açougue mais próximo, compra um tomahawk e cozinha para mim. Você entendeu? A compostura de Sara não quebrou. Eu entendo seu pedido, senhor, mas não posso cumpri-lo. A proprietária, a senhora Reis, é excepcionalmente rigorosa quanto à integridade do menu. Talvez o prato de Wagyu seja do seu agrado. Senhora Reis! Gustavo zombou. Quem diabos é a senhora Reis? Alguma outra hipster snob, eu suponho. Tudo bem, tudo bem. Traga o estúpido menu degustação, mas é bom que seja bom e eu quero outra garrafa deste champanhe agora. A refeição começou. Cada prato era uma criação artística microscópica, uma única vieira com espuma de yuzu, um ovo de codorna aninhado em uma terra de trufa preta. Era comida projetada para ser contemplada. Gustavo e Lívia odiaram. Isso é tudo, disse Lívia cutucando uma fatia delicada de amate cru. É comida de bebê, é lixo pretensioso. Exatamente, Gustavo concordou em voz alta. Ele estava em sua 3ª taça de champanhe e se sentia arrogante. É o que acontece quando pessoas sem gosto real conseguem dinheiro. Enquanto isso, o serviço havia diminuído para um ritmo glacial. Suas taças de água ficaram vazias por 2, depois 3 minutos seguidos. A lacuna entre o 3º e o 4º prato se estendeu para 25 minutos. Gustavo estava visivelmente agitado. Ele se sentia ignorado. Ele, Gustavo Campos, estava sendo
ignorado. Isso é uma piada, ele disse, levantando a voz. As pessoas em outras mesas começaram a olhar. Onde está aquela garçonete? Sara, venha aqui. Sara apareceu instantaneamente. Sim, Sr. Campos. Este é o pior serviço que eu já recebi na minha vida. Este lugar é uma vergonha. A comida é minúscula. O serviço é lento e você tem uma atitude. Lamento muito que o senhor se sinta assim, senhor. Não lamente, seja melhor, ele cuspiu. Sabe de uma coisa? Estou farto disso. Apenas traga-nos a conta. Toda essa refeição é claro, cortesia da casa. Eu não vou pagar 1 centavo por este insulto. Lívia, encorajada pela raiva dele, acrescentou. Sim. E essa tal senhora Reis deveria nos agradecer por sequer termos vindo aqui e dado alguma classe ao lugar dela. A expressão de Sara finalmente vacilou. Um pequeno, quase imperceptível endurecimento de seus lábios. Senhor, não estou autorizada a descontar uma refeição, especialmente uma que foi quase completamente servida. Então traga-me alguém que esteja... Gustavo rugiu, batendo a mão na mesa. Os talheres saltaram. Todo o restaurante ficou em silêncio. Traga-me seu gerente. Não, esqueça o gerente. Traga-me a proprietária. Traga-me esta senhora Reis aqui agora mesmo. Eu quero dizer na cara dela que o restaurante dela é um fracasso e que eu vou postar um review em todas as plataformas que o fechará até segunda-feira. Agora vá. Sara olhou para ele, seu olhar de repente frio. Como o senhor desejar, Sr. Campos. Ela se virou e caminhou não em direção à cozinha, mas em direção à grande escadaria na outra extremidade da sala. Gustavo recostou-se, respirando pesadamente, um sorriso triunfante em seu rosto. É assim que você lida com essas pessoas, Lívia. Você mostra a eles quem manda. Essa tal senhora Reis é provavelmente alguma hipster assustada. Ela estará aqui implorando meu perdão em 2 minutos. Lívia riu e tomou um gole de champanhe. Mal posso esperar para ver a cara dela, Gustavo. É bom ela ser colocada no lugar dela. O restaurante permaneceu em silêncio sepulcral. Todos os clientes observavam a mesa deles. O ar estava carregado de tensão. Lá em cima, Jéssica ouviu o estrondo. Ouviu a demanda. Ela olhou para seu chefe de segurança. Um homem grande chamado Roberto, que estava parado perto da porta de seu escritório. Ela silenciou o feed de áudio e se levantou, alisando as lapelas de seu terno sob medida verde esmeralda. Ele está exigindo ver a proprietária, ela disse com a voz calma. Roberto assentiu. Sim, senhora. Jéssica caminhou até seu espelho de corpo inteiro. Seu cabelo estava preso em um coque elegante. Sua maquiagem estava impecável. Ela parecia, ela pensou, não uma dona de casa entediada. Ela parecia uma CEO. Bem, ela disse, juntando as mãos, seria rude fazer um cliente esperar. O silêncio no salão de jantar se prolongou. Gustavo estava começando a sentir o primeiro formigamento de dúvida. Os outros clientes não estavam apenas olhando, eles estavam encarando. Eles pareciam menos testemunhas e mais uma audiência. O que está demorando tanto? Ele murmurou. E então ele ouviu um único e nítido clique de um salto na escadaria de mármore. Clique, clique, clique. Uma figura começou a descer. Era uma mulher. Ela se movia com uma graça fluida e sem pressa que atraía a atenção. Ela era alta, vestindo um terno verde escuro marcante que parecia absorver a luz da sala. Seus brincos de diamante brilhavam. Lívia, que estava retocando o batom, olhou para cima e sua mão congelou. Sua boca se abriu. Guga! Ela respirou, sua voz de repente pequena. Guga, o que é? O que é isso? Gustavo se virou. Seu coração, que estava batendo com raiva,
pareceu parar completamente. A mulher descendo as escadas, o rosto uma máscara de serena autoridade fria, era sua esposa. Jéssica! Ele exclamou. A palavra uma pergunta, uma negação. O que diabos você está fazendo aqui? Você está me seguindo? Isso é alguma patética cena de ciúmes? Jéssica chegou ao final da escada. Ela não olhou para ele. Ela olhou para Matias, que a esperava no sopé. Matias, ela disse, sua voz clara e perfeitamente audível na sala silenciosa. Há algum problema na mesa 12? Matias inclinou a cabeça. O senhor Campos estava insatisfeito com sua experiência, senhora Reis. Ele achou o serviço lento e a comida lixo pretensioso. Ele exigiu ver a proprietária. A mente de Gustavo estava girando, tentando processar o nome. Senhora Reis! Senhora Reis! Ele repetiu, sua voz um grasnido confuso. Jéssica! Pare com isso! Pare com este jogo estúpido! Quem é a senhora Reis? Jéssica finalmente voltou seu olhar para ele. Não era o olhar suave e complacente de sua esposa. Era o olhar plano e avaliativo de um tubarão. Sou eu, ela disse. Ela caminhou calmamente, deliberadamente em direção à mesa dele. Ela parou na cabeceira, olhando para seu marido e sua amante. Eu sou Jéssica Reis, proprietária, fundadora e CEO do Onyx e do grupo hoteleiro Reis. Lívia soltou um pequeno engasgado suspiro. Não, isso não é. Você é só a esposa dele. Os olhos de Jéssica pousaram em Lívia. Era a primeira vez que ela a reconhecia. E você deve ser a reunião do conselho atrasada, disse Jéssica, sua voz pingando gelo. Lívia Prado, seu Instagram é muito completo. Você realmente deveria torná-lo privado quando dorme com um homem casado. É simplesmente descuidado. O rosto de Lívia, coberto de maquiagem, ficou vermelho, manchado de fúria. Gustavo levantou-se abruptamente, sua cadeira rangendo violentamente. Jéssica, chega! Eu não sei o que é isso. Uma piada doentia, um hobby que você estava escondendo, mas você está me envergonhando. Você está nos envergonhando. Sente-se, Gustavo, disse Jéssica. Não era um pedido, era uma ordem. Para sua própria surpresa e surpresa de todos assistindo, ele se sentou lenta e mecanicamente. Você não está envergonhado, Jéssica continuou, sua voz baixa e perigosa. Você está confuso. Você é um homem que só consegue ver o mundo em termos de preço e nunca se deu ao trabalho de verificar o meu. Você é dona disto. Ele gaguejou, apontando para a sala opulenta. Isto como com o meu dinheiro? Uma risada seca e quebradiça escapou dos lábios de Jéssica. Era um som que Gustavo nunca tinha ouvido antes e o aterrorizou. Meu Deus, sua arrogância é ilimitada. Seu dinheiro, Gustavo. Você realmente pensou que a mulher com quem se casou era apenas um acessório que você pegou em um leilão de caridade? Ela se inclinou, colocando as mãos na mesa. Você pensou que eu era entediante como água de prato, não pensou? Você pensou que eu estava em casa catalogando meus sapatos bege? Essas foram suas palavras, eu acho. O sangue de Gustavo gelou. Ela tinha ouvido. Enquanto você estava ocupado construindo a Campus Capital, disse Jéssica, sua voz ecoando com poder. Eu estava construindo isto, o grupo hoteleiro Reis. Inclui o Onyx, 2 hotéis no Nordeste e um instituto culinário no sul do Brasil. Está avaliado, de acordo com o último trimestre, em 900 milhões de reais. Ela fez uma pausa, deixando o número penetrar. Foi fundado com a minha herança, o Fundo Fiduciário Reis.
O dinheiro de bolso que você sempre achou tão engraçado. Gustavo estava mudo, ele estava se afogando. Jéssica virou-se para Sara, que estava parada por perto com uma pasta de couro preta. Sara, por favor, entregue ao Sr. Campos a conta. Preço total. Isso inclui as 2 garrafas de Dom Perignon. O menu de 12 pratos para 2. Ah, sim. A garrafa de Chateau Margaux, de 30 mil reais que ele pediu tão ruidosamente ao sommelier, pensando que impressionaria o seu par. Eu não pedi isso, Gustavo protestou fracamente. Você exigiu do sommelier o melhor vinho tinto que eles tivessem. Jéssica o corrigiu. Ele lhe deu. Você bebeu. Você pagará por isso. O total, Sr. Campos, é de 45.800 reais. Lívia, finalmente recuperando a voz, soltou um grito histérico. Você não pode fazer isso. Você ainda é a esposa dele. Ele vai se divorciar de você e ficar com metade disso. Este lugar vai ser todo dele. O sorriso de Jéssica era fino e afiado como uma navalha. Ah, ela disse, o divórcio. Sim, vamos falar sobre isso. Você realmente deveria ter saído com um bilionário mais inteligente, Lívia. Um bilionário mais inteligente? Gustavo repetiu, sua voz rouca. Ele sentia um zumbido nos ouvidos. Isso era um pesadelo. Ele estava no restaurante de sua esposa secreta e entediante. Sim, Gustavo, mais inteligente, disse Jéssica, sua voz calma cortando o pânico dele. Você se lembra do nosso acordo pré-nupcial? Aquele do qual você estava tão orgulhoso? Aquele que sua equipe de tubarões na Ferreira em Sócios redigiu? Ele assentiu, agarrando-se ao primeiro objeto sólido no mar agitado de sua confusão. Eu me lembro. É a prova de balas. A prova de balas. Você não vai conseguir nada meu, Jéssica. Nada da Campus Capital. Nada. Exato, disse Jéssica. Era um acordo de separação de bens. O que é seu, e o que é meu, é meu. Seu sorriso se alargou. Você estava tão obcecado em proteger seu dinheiro novo de mim que nunca considerou que meu dinheiro antigo pudesse valer a pena ser protegido de você. O Grupo Hoteleiro Reis é 100% meu. Está em um fundo fiduciário irrevogável que meu pai estabeleceu 20 anos atrás. Em um divórcio, você não conseguiria tocar em um único tijolo cinza, minimalista e lindamente projetado. Gustavo a encarou. A mulher que ele havia descartado como uma decoradora glorificada, uma companheira de voz suave, estava expondo uma estratégia financeira tão implacável quanto qualquer uma das suas. Então você vê, Jéssica continuou voltando seu olhar para a amante. Ele não pode ficar com metade, ele não pode ficar com nada, mas o divórcio é apenas o aperitivo. Lívia, que estava ouvindo com horror crescente, recuou da mesa. Você é uma vadia louca e mentirosa. Eu sou muitas coisas, disse Jéssica, sua voz perigosamente baixa. Eu sou uma chefe treinada pela Le Cordon Bleu. Eu sou uma MBA pela FGV. Eu sou a CEO de uma empresa de 900 milhões de reais. A única coisa que não sou é a tola do seu marido. Ele é o seu tolo, Lívia. Yuga, faça alguma coisa! Lívia gritou, puxando a manga dele. Não deixe ela falar assim comigo. Diga a ela. Gustavo olhou do rosto desesperado e maquiado de Lívia para o rosto frio e triunfante de Jéssica. Ele era um homem famoso por suas emboscadas em salas de reunião, por suas aquisições hostis. E ele tinha acabado de cair, cego e arrogante, na emboscada mais espetacular de sua vida. Jéssica, por favor. Ele tentou, tentando mudar seu tom para o que ele usava para a negociação. Escute, querida, podemos conversar sobre isso em casa. Isto é um erro. O único erro, disse Jéssica,
foi o seu. Você confundiu minha gentileza com fraqueza. Você confundiu meu silêncio com ignorância. Por 10 anos, Gustavo Campos, eu vi você mentir. Eu vi você trapacear. Eu sorri em suas galas enquanto você mandava mensagens para mulheres como ela debaixo da mesa. Eu ouvi você menosprezar minha inteligência, minha família e meus hobbies. E esta noite, você trouxe sua sujeira para a minha casa. Sua voz baixou, e pela primeira vez um tremor de fúria pura e ardente entrou nela. Você exigiu ver a proprietária. Aqui estou eu. Você exigiu saber por que o serviço estava lento. Estava lento porque eu mandei ficar. Eu queria você sentado aqui. Eu queria que você se costurasse em sua própria arrogância. Eu queria que você ficasse barulhento. Eu queria que cada pessoa nesta sala visse exatamente quem você é. Ela apontou ao redor da sala. Os outros clientes, capitães da indústria, famílias de dinheiro antigo, artistas renomados, todos estavam olhando. Seus rostos, uma mistura de espanto e, em alguns, uma silenciosa admiração. Isto é uma armadilha! Gustavo balbuciou, seu rosto ficando roxo e manchado. Você me enganou. Eu não fiz tal coisa, disse Jéssica. Eu simplesmente aprovei a sua reserva. Você fez o resto por conta própria. Você foi rude com minha equipe, insultou minha comida e se recusou a pagar sua conta. Ela acenou para Sara, que se aproximou e colocou a carteira de couro sobre a mesa. Pague sua conta, Gustavo. Gustavo olhou para a conta, depois para Jéssica. E se eu não pagar, o que você vai fazer? Chamar a polícia para o seu próprio marido? Pense no escândalo, Jéssica. Pense na sua reputação. O sorriso frio de Jéssica voltou. Gustavo, pobre homem estúpido, você ainda pensa que isso é por causa de uma conta de restaurante? Você ainda pensa que isso é pela sua reputação? Ela balançou a cabeça com um olhar de quase genuína pena em seu rosto. Isso nunca foi pela conta. Isso nem foi por causa dela. Ela disse, gesticulando com a mão para Lívia. Isso é por causa de você e o fato de que você acabou de perder tudo. A testa de Gustavo franziu. O quê? Eu não perdi nada. A Campus Capital está mais forte do que nunca. Eu vou pagar a maldita conta. Ele pegou sua carteira, suas mãos tremendo de raiva. Eu vou pagar e então eu vou embora, e meus advogados vão ver você pela manhã. Eu não acho que eles vão, disse uma nova voz. Um homem em um terno conservador e elegante havia se aproximado da mesa sem ser notado. Ele era mais velho, com olhos agudos e uma maleta. Ele parecia um predador de um tipo diferente. Legal. Senhor Campos, disse o homem, meu nome é Lucas Costa. Eu sou o conselheiro legal da senhora Reis e do grupo hoteleiro Reis, mas também estou aqui em nome de, seus ex-colegas. Meus ex-colegas? Jéssica recuou para dar espaço ao homem para trabalhar. Gustavo, ela disse, você estava certo sobre uma coisa. Houve uma reunião do conselho esta noite, ou pelo menos uma estava acontecendo sobre você. O sangue drenou do rosto de Gustavo Campos, deixando-o em um cinza doentio e ceroso. Uma reunião do conselho, ele sussurrou. O senhor Costa colocou sua maleta em uma mesa vazia adjacente e a abriu com um clique. Sim, senhor Campos. Uma reunião de conselho de emergência. Foi convocada às 20 Rio desta noite, enquanto o senhor estava reclamando do champanhe. Isso não é possível, disse Gustavo, balançando a cabeça. Eu sou o presidente, eu sou o acionista majoritário. Eles não podem se reunir sem mim. Ah, sim, eles podem, disse Jéssica, sua voz leve. Quando a reunião é convocada para investigar alegações críveis
de fraude corporativa massiva, peculato e apropriação indébita de ativos. Tudo apresentado por mim. Você? A voz de Gustavo quebrou. Você não sabe nada sobre o meu negócio. Ah, não sei, respondeu Jéssica. Você esqueceu, Gustavo, como sua esposa entediante também era a signatária padrão de suas contas domésticas. As contas com as quais você ficou muito descuidado. Costa puxou um documento grosso encadernado em espiral. Nos últimos 6 meses, o Sr. Campos tem desviado fundos das contas corporativas da Campus Capital para pagar por, digamos, despesas pessoais. Um condomínio de 16 milhões de reais na Avenida Paulista 15, por exemplo. Um contrato de leasing de uma Maserati 2025. Múltiplas bolsas Birkin. Ele bateu no documento. O senhor tem canalizado dinheiro da empresa, dinheiro dos acionistas, para a senhora Prado aqui. O senhor disfarçou como taxas de consultoria e entretenimento de clientes. Mas a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tem uma definição muito específica e muito entediante de cliente. E a senhora Prado não se encaixa. Lívia, que estava assistindo a isso como um jogo de tênis, de repente pareceu aterrorizada. O quê? Eu não fiz nada. Ele me deu essas coisas. Eram presentes. Eram roubados, querida, disse Jéssica, sem sequer olhar para ela. Jéssica! Você não! Gustavo implorou, sua voz agora um chiado desesperado. Você não! Esta é a nossa vida. Esta é a minha empresa. Você me destruir-se por causa disso, por causa de uma aventura? O rosto de Jéssica endureceu como granito. Uma aventura? Você chama 10 anos de humilhação de aventura? Não, Gustavo, isso não é ciúme, isso é justiça. Você é um ladrão, você roubou sua empresa, você roubou seus acionistas e você roubou 10 anos da minha vida. Eu estou apenas equilibrando as contas. Costa limpou a garganta. O conselho votou o Sr. Campos por unanimidade. A partir das 21h15 desta noite, o senhor foi removido como presidente e CEO da Campus Capital com efeito imediato. Seus ativos foram congelados aguardando uma investigação completa pela CVM, que recebeu uma denúncia anônima com um dossiê de evidências muito completo esta tarde. Meus ativos. Gustavo recuou, agarrando a mesa para se apoiar. Seu império, o trabalho de sua vida, havia sumido. Em 1 hora. O conselho também invocou a cláusula de moralidade em seu contrato. Costa continuou, sua voz um lamento monótono. O que significa que o senhor não tem direito à indenização. O senhor perde todas as opções de ações não adquiridas. O senhor Campos, está falido. Gustavo olhava fixamente, sua boca abrindo e fechando, mas nenhum som saía. O Patek Philippe em seu pulso, que ele sempre viu como um símbolo de seu poder, de repente parecia um grilhão pesado e inútil. Ele olhou para Jéssica. Ela estava observando, seus olhos brilhantes e implacáveis. Ela tinha feito isso. Esta mulher que ele havia ignorado, traído e dispensado. Ela havia desmantelado todo o seu mundo, peça por peça, bem na frente de seu nariz. E ela usou a própria arrogância dele como arma. Lívia, vendo o quadro completo com clareza devastadora, começou a entrar em pânico. O dinheiro havia sumido. O apartamento, o carro, tudo estava ligado a ele. Eu não sabia, ela gritou recuando da mesa. Eu não sabia nada disso. Ele me disse que estava tudo bem. Eu tenho que ir. Ela agarrou sua bolsa Birkin rosa e correu para a saída. Ah, mais uma coisa, senhorita Prado! Jéssica gritou atrás dela. Lívia congelou com a mão na porta. O condomínio na Avenida Paulista 15.
disse Jéssica. Era um leasing corporativo da Campus Capital. Como o Sr. Campos não está mais na empresa, esse contrato foi rescindido. Você tem 24 horas para desocupar as instalações. E, por favor, deixe a Birkin. É propriedade da empresa. O rosto de Lívia enrugou-se. Ela soltou um som de raiva pura e animal e jogou a bolsa de R$200 mil em Jéssica. Jéssica não se mexeu. Ela simplesmente se esquivou. A bolsa atingiu o chão de mármore com um baque surdo, caro e definitivo. Roberto, disse Jéssica calmamente. Seu chefe de segurança, que estava parado como uma estátua perto da escada, avançou. Por favor, escolte a senhora Prado para fora. Ela terminou sua refeição. Lívia soluçando e gritando. Você vai pagar por isso, vocês dois. Foi firmemente guiada para fora do restaurante, seu vestido vermelho, um rastro de vergonha que desaparecia na noite. O salão de jantar era um vazio. Os soluços histéricos e esmaecidos de Lívia Prado haviam deixado um silêncio ressonante em seu rastro. Os únicos sons eram o distante e educado tinir de um garfo em um prato de um canto distante e a respiração superficial e ofegante de Gustavo Campos. Ele era uma estátua de um homem quebrado, um monumento à sua própria queda. Suas mãos, que haviam assinado acordos de bilhões de reais e demitido 1000 subordinados, estavam planas sobre a mesa, como se para evitar que ela girasse. Seu terno de R$40 mil, sua armadura, parecia um disfarce barato. O roxo manchado de sua raiva havia desaparecido para um cinza doentio e ceroso. Ele era um homem que havia sido esvaziado e cada cliente na sala era testemunha do vazio. Ele olhou para Jéssica. Sua mente um naufrágio, tentando freneticamente fazer os números se encaixarem. Ele viu a mulher com quem se casou, mas a imagem se sobrepunha com esta nova e aterrorizante realidade. A mulher calma e amante da arte que ele deixou em casa havia sumido. Em seu lugar estava esta arquiteta, esta estrategista, que acabara de realizar uma demolição pública de toda a sua vida. Ele não conseguia conciliar as duas. Ele procurou em seu rosto por uma rachadura, um indício da esposa entediante que ele conhecia, um sinal de arrependimento, de medo, de algo familiar. Ele não encontrou nada além de uma serenidade fria e clareza. Sua voz, quando finalmente saiu, era irreconhecível, um sussurro seco e rouco. Por quê? Era a única palavra que lhe restava. Por que tudo isso? Ele gesticulou fracamente para a sala, os clientes observando, os documentos legais, o restaurante, a humilhação pública. Por que não apenas pedir o divórcio? Por que isto? Jéssica, que o observava com a curiosidade distante de um cientista, observando um espécime, moveu-se. Ela se inclinou graciosamente e pegou a aberrante bolsa Birkin rosa do chão. Ela inspecionou sua pele de crocodilo em busca de arranhões, sua expressão de leve desgosto como se estivesse manuseando um pedaço de lixo. Ela se virou e a entregou a Matias, que havia se materializado ao lado dela. Matias, ela disse, sua voz nítida e clara. Por favor, envie isto ao Sr. Ricardo, o novo CEO interino da Campus Capital. Eu acho que pertence ao departamento de apreensão de ativos deles. Peça para desinfetar primeiro. Ela se virou para Gustavo. Seus olhos, que ele uma vez achou plácidos, agora eram 2 pedaços de gelo brilhante e implacável. Por quê? Ela repetiu, como se saboreasse a palavra. Você não tem mais o direito de perguntar por quê, Gustavo. Você é um bully, e bullies são, em essência, covardes. Eles não entendem partidas silenciosas. Eles não respeitam cartas de advogados. Eles só entendem uma coisa:
poder, força bruta, dominação pública. Ela deu mais um passo em direção à mesa, inclinando-se. Você tinha que me ver tirar o seu poder. Você tinha que sentir isso. Você tinha que se sentar aqui, na minha casa, um lugar que eu construí do nada, exceto com minha própria habilidade e meu dinheiro. E você tinha que me ver vencer você. Não apenas em um divórcio. Eu tinha que vencer você no seu próprio jogo. Sua voz baixou, espessa com o peso de uma década de fúria reprimida. Por 10 anos você me tratou como um item em seu orçamento, a esposa, algo a ser mantido a custo mínimo. Você se lembra da gala do museu? Quando você disse ao Sr. Fernandes que eu brincava com arte, como se eu fosse uma criança pintando com os dedos. Tudo isso enquanto eu estava sentada, discretamente, no conselho de aquisição que ele estava tentando entrar há uma década. Você não apenas me ignorou, Gustavo. Você se esforçou para me diminuir, para que você pudesse se sentir grande. Ela se endireitou novamente. O momento de calor passou, substituído por uma frieza final. Você construiu um império de papel e mentiras. Era um castelo de cartas. Eu construí um de pedra e integridade. E a pedra, Gustavo, sempre vence. Eu não te humilhei. Eu simplesmente afastei a cortina e deixei o mundo ver a fraude que você sempre foi. A cabeça de Gustavo afundou. Ele não tinha defesa. Ela estava certa. Ele a tinha visto como nada. E ela tinha sido tudo. Jéssica deixou o silêncio se instalar. Então ela bateu as mãos secamente e decisivamente, como se fechasse um livro de contabilidade. O som o fez pular. Agora, ela disse, seu tom mudando. Toda na paixão se foi, substituída pela voz enérgica e impessoal de uma proprietária. Ainda resta a questão da conta. Gustavo olhou para cima, seus olhos arregalados com um novo e patético tipo de desconcerto. Ah, a conta? Ele gaguejou. Você acabou de levar minha empresa inteira? Você acabou de me dizer que meus ativos estão congelados. Eu não posso pagar por isso. Eu não tenho nada. Ele estava implorando agora. Ele, Gustavo Campos, estava implorando. Ele estava procurando por clemência para que ela fosse a velha Jéssica, a que pagava as contas domésticas, a que apaziguava as coisas. A expressão de Jéssica permaneceu impassível. Isso é de fato um problema. Eu administro um negócio, Sr. Campos, e ele não aceita desculpas no lugar de pagamento agora. Minha equipe, a quem o senhor insultou tão rudemente, espera ser paga. Jéssica, pelo amor de Deus! Ele gritou, sua voz falhando. Seja razoável. Um fantasma de um sorriso, fino e afiado como um fragmento de vidro, tocou seus lábios. Razoável? Ela perguntou. Foi razoável mentir para mim esta noite sobre uma reunião do conselho atrasada? Foi razoável chamar o trabalho da minha vida, esta mesma sala, de lugar pretensioso? Foi razoável usar o dinheiro de seus acionistas para financiar seu caso patético e vulgar? Não, Gustavo, eu não acho que seja razoável. O tempo para a razão passou há muito tempo. Mas, ela acrescentou, seus olhos se estreitando ligeiramente, eu sou prática. Seu olhar desceu de seu rosto para seu pulso esquerdo. É um Patek Philippe, ela disse, sua voz clinicamente precisa. É um Nautilus, não é? Referência 5711. Ouro rosa, mostrador preto-marrom. O valor de mercado é, o quê? 360 mil reais? Em um dia ruim. A mão de Gustavo voou instintivamente para seu relógio, um gesto reflexo e protetor. Não, ele sussurrou. Isto não. Isto era do meu pai. Foi sua última mentira patética, e Jéssica a percebeu.
Seu sorriso não foi uma risada, foi uma baforada de ar fria e seca. O do seu pai era de aço inoxidável, um Calatrava de 1978, com um mostrador branco simples e uma pulseira de couro preta. Era um relógio bonito, modesto e elegante. Para um homem bonito, modesto e elegante. Você o vendeu há 3 anos para financiar uma chamada de margem de ações que você escondeu de mim. Ela apontou um dedo para o pulso dele. Isto, você comprou para si mesmo quando fechou a aquisição hostil da Apex Industries. Você chegou em casa bêbado de champanhe e arrogância e me disse que era seu relógio de tubarão, um troféu, um símbolo de seu verdadeiro eu. Ela se inclinou, sua voz um sussurro predatório. Bem, as barbatanas do tubarão foram tiradas e o troféu está sendo confiscado. Ela sinalizou para Roberto, seu segurança, que estava parado em silêncio, como uma estátua perto da escada. O senhor Campos pagará sua conta de R$ 45.800. Em troca, ela disse claramente: Roberto, por favor, aceite o relógio dele como garantia. Tenho certeza de que podemos avaliá-lo e leiloá-lo pela manhã. Enviaremos a diferença, supondo que ele tenha um endereço para encaminhamento. Não! Gustavo rugiu. Foi um som cru e primário de puro desespero. Era a última peça dele? Ele se atirou, não em Jéssica, mas na mesa, tentando proteger o relógio, para proteger o último vestígio do homem que ele era. Você, abutre! Ele nunca teve chance. Roberto o interceptou facilmente, não com um soco, mas com um simples aperto neutralizador em seu antebraço. A força era imensa, o movimento enfadonho e eficiente. Era a maneira como um bêbado ou uma criança histérica seriam tratados. Senhor, disse Roberto, sua voz um sussurro baixo e calmo, não torne isso mais difícil. Por favor, remova seu relógio. Gustavo lutou por um momento, seu rosto roxo, o colarinho de seu terno amontoando-se em seus ombros, mas foi inútil. Ele estava imobilizado pelo aperto do homem, pelo peso de 100 olhos que o encaravam, pela força inabalável da vontade de sua esposa. A derrota total e absoluta inundou o seu sistema. A luta se desvaneceu, deixando uma casca vazia e trêmula. Ele desabou. Com a mão livre, seus dedos tremiam violentamente. Ele manipulou o fecho. Levou 2 tentativas. O relógio, R$ 360.000 de ouro rosa e arrogância, soltou-se. Parecia incrivelmente pesado. Ele o deixou cair de seus dedos na mesa, onde aterrissou com um baque surdo, final e caro. Roberto soltou o braço dele. Com um movimento praticado, ele pegou o Patek. Envolveu-o em um guardanapo de linho limpo da mesa e guardou-o no bolso sem olhar. Obrigada pelo seu patrocínio, Sr. Campos, disse Jéssica. Sua voz era formal, como se estivesse se dirigindo a qualquer outro cliente. Seu negócio aqui foi concluído. O Sr. Costa entrará em contato com seu advogado, supondo que o senhor ainda possa pagar em relação aos papéis do divórcio. E a CVM, tenho certeza, entrará em contato em relação a todo o resto. Ela ajeitou o casaco. Saia do meu restaurante. Gustavo Campos se levantou. Suas pernas pareciam cimento. Ele não era mais um titã. Ele era apenas um homem em um terno amassado, com um pulso pálido e nu. Ele olhou em volta. Viu os rostos de pessoas com quem ele jogava golfe. Pessoas que ele intimidava em salas de reunião. Pessoas que ele descartava como relíquias de dinheiro antigo. Todos estavam olhando. Suas expressões, uma mistura arrepiante de pena fria, curiosidade distante e descarado desprezo. Ele teve que caminhar. Cada passo do centro da sala até o lobby de travertino foi uma eternidade. O silêncio era sua música de saída.
Ele podia sentir cada par de olhos em suas costas. Ele não olhou para Jéssica novamente. Ele não podia. Ele empurrou as pesadas portas da frente, que se fecharam atrás dele com um baque silencioso, final e definitivo. O salão de jantar permaneceu perfeitamente imóvel por um instante, a tensão ainda vibrando no ar. E então, de uma mesa de canto, uma senhora idosa, coberta de pérolas e uma riqueza geracional silenciosa, começou a bater palmas. Não foi um som alto e barulhento. Foi um aplauso lento, medido, deliberado. Um homem em outra mesa, um conhecido investidor em tecnologia, viu e se juntou. Depois outro cliente. E outro. Em questão de segundos, todo o salão de jantar, esta coleção dos mais poderosos e exigentes de São Paulo, havia se levantado. Eles não estavam aplaudindo um espetáculo. Eles estavam, em sua maneira contida e poderosa, ungindo uma nova rainha. Jéssica Reis permaneceu sozinha no centro da sala, o epicentro da tempestade que ela havia iniciado e controlado. Ela olhou em volta, sua compostura perfeita, e deu um único e elegante aceno de cabeça. Um pequeno e genuíno sorriso finalmente tocou seus lábios. Era um sorriso de libertação. Ela se virou, ignorando a carteira, o champanhe restante e os destroços da vida de seu marido. Ela caminhou não com a energia frenética de uma vencedora, mas com o propósito tranquilo de uma mulher com trabalho a fazer. Ela subiu a grande escadaria. Ela não foi para seu escritório. Ela foi para o apartamento privado de 3 quartos que ela mantinha no último andar, um apartamento que Gustavo nunca soube que existia. Ela passou pela sala de estar e saiu diretamente para o enorme terraço. O ar fresco da noite de final de outubro atingiu seu rosto, cortante e limpo. Abaixo dela, São Paulo brilhava, um vasto e indiferente oceano de luz. Ela ouviu seu telefone, que ela havia deixado em uma mesa ao ar livre, começar a vibrar. Era Costa, provavelmente com uma atualização. O novo CEO a seguiria. Sua equipe de relações públicas a seguiria, já moldando a narrativa. Era o som de sua nova vida, uma máquina complexa e poderosa que ela havia construído e colocado em movimento. Ela o ignorou. Ela ficou na grade de vidro, olhando para a cidade que agora era finalmente e verdadeiramente dela. Ela estendeu a mão e, uma por uma, começou a remover os grampos de seu coque elegante e apertado. O cabelo escuro e pesado caiu, cobrindo os ombros de seu terno verde esmeralda. Ela respirou fundo, inalando o ar frio de sua liberdade. Ela não era a senhora Gustavo Campos. Ela não era uma dona de casa. Ela não era um acessório, uma amadora ou entediante como água de prato. Ela era Jéssica Reis. E ela estava apenas começando. Conclusão significativa. O karma não é apenas um conceito, é uma fatura que sempre chega. Gustavo Campos aprendeu isso da maneira mais difícil. Ele pensou que sua esposa era um ativo a ser gerenciado. Mas ela era a CEO que ele nunca viu chegar. Ele entrou no mundo dela transbordando de arrogância e saiu com nada além do terno que vestia. Esta história é um poderoso lembrete. Nunca, jamais, subestime as pessoas que você pensa ter decifrado. A pessoa mais silenciosa na sala é frequentemente a mais poderosa. O que você achou da vingança definitiva de Jéssica? Foi muito dura ou foi um prato de justiça fria e dura, perfeitamente servido? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo, lemos cada um. Se você adora histórias onde o karma dá o golpe final e devastador, certifique-se de curtir este vídeo. Compartilhe com alguém que precise ver e inscreva-se em nosso canal para mais dramas da vida real
toda semana. Não perca o que está por vir.